Então, vamos lá para a nossa aula de controle estatístico da qualidade. Iniciando a unidade 4, unidade de ensino 4, que fala sobre avaliação da capabilidade, na realidade, a capacidade, né? Que é uma tradução dessa maneira, como é feita aí pelos estudiosos da área, eles chamam também de capabilidade. Isso do processo, né? Pensando sempre no processo de fabricação. E a análise de sistemas de medição. Isso aqui também faz parte, são as duas últimas sessões dessa unidade. O que a gente vai ver hoje, basicamente, é a capacidade, que é o que está aqui, é a sessão 1 dessa unidade, que tem esse título aqui, Estudo da Capabilidade do Processo. Então, não esquecer de fazer as atividades, porque a gente está chegando no final do semestre, né, e aí os vencimentos vão acontecendo, né, de tudo que é atividade. Então, não é bom deixar acumular, porque senão pode ser que vocês percam alguma atividade e deixem de ganhar pontuação. Para contextualizar, então, esse nosso encontro de hoje, eu vou falar um pouquinho do que é a capabilidade ou a capacidade, né, de um processo, o que ela faz, né, a utilidade que ela tem dentro de um processo industrial, principalmente, né, não só, mas também, como a gente está dentro do curso de engenharia de produção, a gente pensa dessa maneira, né, sempre pensando lá na indústria. Diz assim, um estudo da capacidade, deixa eu mudar aqui só, colocar para o apontador, né? Um estudo da capacidade do processo, ele avalia parâmetros funcionais, né? O que são parâmetros funcionais? São alguns índices construídos a partir dos dados coletados, né, de um processo de fabricação, né? Então, para quê? Para efetuar o controle de qualidade. Então, na realidade, aqui, a gente vai utilizar os mesmos dados que são utilizados para fazer os gráficos de controle, né? Então, a gente pega, utiliza, reaproveita também para a produção dos índices de capacidade, para verificar se o processo ele está de acordo com o planejado, né? Então, aqui não avalia se um processo está sob controle, mas ele avalia se está no alvo, né? Se está atingindo o alvo que foi criado, né? Foi planejado durante o planejamento, né? Da produção. Que aí são esses parâmetros que vão dizer. Ou então características críticas, que basicamente são as mesmas coisas, né? Para avaliar a qualidade do produto, né? Pensando num produto que está sendo produzido. O estudo da capabilidade ou da capacidade é parte vital de um programa de melhoria da qualidade. Então, falar em melhoria de qualidade ou aplicação de ferramentas da qualidade não tem como desassociar o estudo da capacidade também, porque está ali junto. Vamos lá, vamos conceituar, vamos ver o que é a capacidade, né, do processo. É uma metodologia, né, que vai comparar a saída de um processo sob controle. Então, veja bem que aí a gente já está considerando, né? Então, já fizemos a verificação se o processo está ou não sob controle. Considerando que ele está sob controle, a gente vê se esse controle está chegando onde a gente planejou, onde foi planejado, né? Onde foi almejado no planejamento, a partir do uso dos limites de especificação. Esses dados aqui de limites de especificação, eles são valores planejados, né? Eles não são valores obtidos a partir de dados. Então, isso aqui é planejado, isso aqui né, digamos, o diâmetro de uma peça, né, um volume de algum produto fabricado, né? Então, são determinados de acordo com normas e regras, né? E dentre outras condições, e isso são as especificações de algum produto, né? Todo produto, quando ele é fabricado, antes disso, ele foi planejado.
Então, é nesse planejamento que surgem essas medidas, chamadas limites de especificação, tá? E aí, o controle disso, né, é feito, a avaliação disso é feito com esses índices de capacidade. A capacidade do processo, ela vai comparar a proporção da dispersão. Então, a variabilidade que existe intrínseca, né, em um processo, vai ser avaliada, que ele está chamando aqui de proporção da dispersão, né, dentre essas especificações que estão sendo acompanhadas ou verificadas em determinado momento. Basicamente, é a gente pensar aqui numa curva gaussiana, né, pensando que o nosso dado ele é de variável, né, e aí a gente coletou amostras, por exemplo, serão coletadas amostras, né, e essa amostra ou essas amostras, elas vão ser avaliadas de acordo com a sua dispersão e verificadas se elas estarão dentro desses limites aqui de especificação. Aqui, L e E é o limite inferior de especificação, e o LSE é o limite superior de especificação. E aí a dispersão desse processo que a gente está avaliando, a gente supõe que ele vai ter um comportamento de acordo com uma curva gaussiana, tá? Então, assim, aqui é a média, né, e tem essa dispersão aqui, né, de acordo com a curva. Tá? Então, é o que ele está chamando aqui também de dispersão da especificação. Vamos ver algumas estatísticas, né? Então, alguns índices que vão ser construídos para avaliação da capacidade, tá, de um processo. O primeiro deles é esse aqui, ó, chamado CP. Tá? CP é uma medida de capacidade potencial, tá, de um processo. Então, a CP é a capacidade potencial de um processo. Existe a medida construída, teoricamente, né, que é o que a gente chama de medida populacional. Esse CP, ele vai ser uma razão entre a diferença, né, entre os limites de especificação, limite superior menos limite inferior, e essa diferença dividida por 6 vezes a dispersão dos dados, né, que é representado aqui pelo desvio padrão. No entanto, a gente não tem como fazer o cálculo de uma medida populacional, porque a gente não vai conseguir ter disponível em um único momento todos os dados populacionais, né? Então, isso aqui é construído em teoria, né? Então, a teoria que é elaborada pelos teóricos, estudiosos do assunto e coisas do tipo, surgem essas medidas. Há medidas análogas, só que amostral, né? Aí sim a gente faz uso de dados, é essa que aqui se encontra. Veja só, tem umas pequenas diferenças, né? Ó, CP, aqui, ó, quando a gente está representando a medida amostral, surge aqui um circunflexo, né? Vou dar até para aumentar aqui um pouquinho, ó. Surge aqui um circunflexo para representar e dizer que isso aqui é uma estimativa. Tá? É uma estimativa porque a gente está usando amostras para calculá-lo. E aí, aqui em cima, não é diferente, porque isso aqui, como não é obtido a partir de dados, né, isso aqui é planejado, então os limites os limites de especificação, né, superior e inferior, eles serão os mesmos do populacional, porque isso é planejado. A diferença vai estar aqui embaixo, ó. Em vez de ser 6 vezes sigma, né, que é o desvio padrão, a dispersão populacional, vai ser 6 vezes S, que é o desvio padrão amostral. Tá? Então, o desvio padrão amostral substitui o desvio padrão populacional, porque a gente não conhece ele e nem vai conhecer nesses ambientes, né, nesses contextos. Uma segunda medida que avalia a capacidade de um processo é a que a gente chama de CPK, tá? É uma medida da capacidade efetiva. Então, ela, de uma certa maneira, ela substitui o CP, né, da capacidade do processo que a gente acabou de ver, tá? Porque ela faz uma pequena correção.
o CP, ele tem como condicionalidade que a média do processo, ela está centrada entre os limites de especificação. Então, tem lá o range, né, ou a amplitude entre os limites, o inferior e superior. Aí tem um ponto central, que é onde a gente supõe que a média do processo está acontecendo. Se isso não for verdade, a medida CP não é uma boa medida de avaliação da capacidade. E aí foi quando surgiu a CPK para suprir, né, ou superar essa limitação, tá? Aí ela é dada por essa expressão matemática aqui, né? Como sempre tem a medida populacional, então CPK vai ser um mínimo entre essas duas razões aqui, tá? O limite superior menos a média populacional, dividido por 3 vezes o desvio padrão ou a dispersão dos dados. E a média menos o limite inferior de especificação, dividido por 3 vezes o desvio padrão, né? Ou a dispersão dos dados. Medida populacional, tá? É aquela teórica, né? Quando a gente vai usar amostras, a gente usa a medida amostral, né? Como eu já comentei. E aí é quando surge, né, a medida estimada, né? A medida estimada, ó, tá vendo? CP aqui é um circunflexo, então é uma estimativa. Veja que tem uma pequena mudança, né? Agora, como a gente não conhece a média populacional, a gente vai usar, então, a média amostral, que é representada por essa notação aqui, x barra. Tá? Então, veja só, onde tem a média populacional, a gente troca pela média populacional. E o desvio padrão, ou a dispersão populacional, a gente substitui pelo desvio padrão amostral. Aí, isso aqui a gente consegue calcular. Isso aqui e isso aqui também. São 2 cálculos distintos, né? Percebe que tem um ponto e vírgula aqui. Então, tem esse cálculo, eu vou ter um resultado numérico. Tem esse outro cálculo, eu vou ter um resultado numérico. E aí, eu verifico quem é o menor valor, né, dentre eles. O menor valor vai ser a medida do CPK, né, a capacidade do processo efetiva, ou a capacidade efetiva do processo. Por fim, tem uma outra medida que é também que ela foi construída para superar também a limitação existente na CPK, né? Todas essas medidas, elas têm uma certa limitação de uso, né? Não dá para fazer uso em todos os processos. Então, algumas exigências são necessárias de serem atendidas. Se elas não forem, eu não posso usar, né? Em algum processo, por exemplo. Tá? Tem essa aqui que é a CPM. A CPM, ela vai considerar, então, o desvio do valor-alvo, o desvio padrão do valor-alvo. O valor-alvo é aquele que é planejado, né? O alvo é, vamos dizer, o diâmetro de uma peça, como eu falei, né? O volume de uma peça, a circunferência, o raio de um aro, coisa do tipo assim, né? Quando você está planejando um produto, vai se ter o que a gente chama de valor-alvo para aquele produto com relação a alguma característica dele. Então, esse é o valor-alvo, tá? Então, veja só, essa medida CPM, ela vai ser, então, a medida mais confiável, considerando que o processo vai estar coincidindo com esse valor-alvo. Então, aqui é uma condição, né? Se essa condição não for verdadeira, a gente não pode fazer uso dela também. Mais uma vez, existe a medida populacional e a medida amostral. Perceba aqui, ó, a populacional, CPM, também é uma razão, né? No numerador tem a diferença entre os limites de especificação, o superior menos o inferior. Aqui embaixo eu tenho uma outra expressão matemática, né? Que é 6 vezes a raiz quadrada da variância. Quando eu tenho esse sigma ao quadrado, isso é a variância. É uma medida estatística aí que talvez você já tenha ouvido falar ao longo do curso. A variância populacional mais o quadrado da diferença entre a média do processo e o valor-alvo, né, do produto. Né? Mais uma vez, a medida populacional eu nunca vou conseguir calcular, porque eu nunca vou ter os dados populacionais disponíveis em um único momento. Né? E aí é quando a gente recorre para a medida amostral, né? Sempre fazendo uso dessa notação do circunflexo em cima da representação do índice, né, que a gente está considerando. E aí perceba que onde tem desvio padrão, né, variância e média, a gente substitui pelos seus representantes amostrais.
desvio padrão, né? No caso aqui a variância amostral, desculpa, amostral, e aqui é a média amostral, né? O valor-alvo, ele vai ser o mesmo de lá, porque ele não é um alvo, não é, desculpa, ele não é um valor obtido de dados, né? Ele é um valor planejado. Vamos, então, entrar, né? Então, essas são as 3 principais medidas, não que elas sejam as únicas existentes para se avaliar a capacidade de um processo, mas não dá para a gente estudar análise de capacidade sem falar dessas medidas. Mesmo no nosso livro-texto, que inclusive eu estou aqui folheando ele, ele fica citando, né, o autor do nosso material, ele cita ainda mais umas 2 outras medidas que eu não trouxe aqui nessa nossa aula, tá? Então é importante que vocês complementem essa aula com a leitura da seção que está no livro. Uma outra possibilidade de avaliar a capacidade do processo é por gráficos, tá? É por gráficos, que aí é quando a gente vai falar de gráficos de controle para a capacidade do processo. Esses gráficos de controle são aqueles mesmos que a gente viu lá para verificar se o processo está sob controle? Sim, são os mesmos, tá? Então, é possível a gente aproveitar, né, aquela metodologia, né, para ver se o processo está sob controle, e aqui também para avaliar a capacidade. E aí existem aqui, esses são os 3 principais, tá bom? Lembra que eu falei que a gente considera que o processo, né, dentro lá dos limites de especificação, ele se comporta de acordo com uma curva gaussiana, e aí a gente pode verificar se realmente isso ocorre com os dados amostrais que a gente vai coletar, né, durante o processo de produção. Né? E aí o histograma ele pode nos ajudar a verificar se os dados têm esse comportamento de acordo com uma curva gaussiana ou uma distribuição normal, né? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Falar de um jeito ou de outro é a mesma coisa. Ó, por exemplo, tem aqui, ó, essas colunas que estão aqui em verde, é um histograma, tá? Isso aqui é um histograma. O histograma, dependendo da gente, como ele vai estar... e aí a gente pensando num histograma amostral, né? Porque a gente vai sempre ter só os dados amostrais. E aí a gente vai tem lá, né, uma metodologia para construir histograma. Não vou me detalhar aqui sobre isso não, tá? Inclusive vocês viram lá, possivelmente na disciplina de estatística e tal. E aí tem esses programas computacionais que eles mesmos já produzem. O próprio Excel agora já tem lá nos templates de gráficos dele, a possibilidade de construir histograma. Antes ele não tinha, é bem recente até, inclusive, essa possibilidade. E aí a curva gaussiana está aqui, ó, essa linha preta que está aqui, né, é teórica, mas ela surge a partir de uma distribuição de probabilidades, que é a distribuição normal, e ela é uma distribuição apropriada para dados de variáveis, né, ou seja, dados numéricos. É possível verificar se essa condição é atendida, né? Se os dados amostrais que eu coletei para avaliar a capacidade de um processo, se eles se comportam, né? A dispersão, se ele está se comportando de acordo com uma curva gaussiana. Por que isso é importante? Porque aqueles índices todos que eu acabei de mostrar, dentre outros que existem, eles foram construídos com base nessa condição. Então, eles são bons para avaliar a capacidade, confiáveis, se essa condição for atendida. E aí eu posso fazer construir um histograma e avaliar visualmente, mas eu também posso fazer um outro gráfico, que é esse que está bem aqui, ó, aquele está pequenininho, mas esse aqui, ó, é o gráfico quantio-quantio, tá? Então, ele não é muito comum de ser feito, não, mas é um gráfico que o pessoal de controle de qualidade faz bastante uso para verificar se os dados têm distribuição normal. Então, essas bolinhas aqui vazadas que estão aqui são os dados. Essa reta em azul aqui é a reta teórica da distribuição normal, porque eu tenho aqui os quantis teóricos e aqui eu tenho os quantis da minha amostra. E aí, se esses dados coincidirem aqui o máximo possível com essa reta, né, ou seja, se eles estiverem aqui em cima, mais ou menos, aí eu vou poder afirmar que os dados seguirão, os dados estão se comportando
como uma curva gaussiana, tá? E aí o gráfico de controle, né, que é aquilo que a gente já viu, né, lá na unidade 2 foi, né, unidade 2 do nosso material, né, que a gente construía. Esse aqui é um gráfico para média, né, x barra, aí tem lá os limites de controle e tal, né, para verificar se além de os dados seguirem um comportamento gaussiano, se eles também estão sob controle, né, porque a gente considera, né, para uma análise de capacidade, que essas duas condições são verdade. Se elas não forem verdade, a gente vai ter um índice não confiável, né? Os índices que a gente vai construir, o CP, CPK, o CPM, dentre outros, eles não serão confiáveis de acordo com os resultados. Aí a gente vai ter ali, né, como eu não comentei, mas a gente vai ter ali resultados numéricos para aqueles índices e a gente tem valores de referência, tá? Então, valores de referência que vão poder nos fazer interpretar o resultado numérico. Então, que esses valores de referência vão nos dizer? Eles vão dizer assim, um CP, vamos supor, um CP acima de um determinado valor diz que o processo é capaz. Ele está com a capacidade boa. Isso quer dizer que ele está a produção, né, o produto final, ele está saindo de acordo com o planejado. É isso. Isso é ter um processo capaz. E aí tá aqui, ó, essa tabela, que inclusive ela tá no livro do Montgomery, que é um autor aí super conhecido da área de controle de qualidade, que essa tabela ela é bem maior, tá? Esse aqui é só um pedaço da tabela. Contém o que eles chamam de valores mínimos recomendados, tá? Então, todos eles são mínimos. Aqueles índices CP, CPK, CPM, eles poderão ser maiores. Né? Isso aqui são limites inferiores de índices de capacidade do processo. Aí, considerando algumas situações, processos que já existem, já estão atuando, né? Então, eu tenho as especificações. Quando eu tenho bilateral, que eles chamam, é quando eu tenho os dois limites, um inferior de especificação e um superior. O unilateral é quando eu tenho só um dos limites, ou só o inferior ou só o superior, porque às vezes alguns planejamentos de processos, eles não pedem que se construa, eu quero que o diâmetro, né, de um determinado produto esteja entre X e Y. Não, eu só quero que esse diâmetro seja menor que um Y. Por exemplo, se for assim, só menor que um Y, aí eu tenho um unilateral. Ou maior que um Y, alguma coisa assim. Aí eu tenho só unilateral. Agora, se eu estiver dizendo que ele tem que ser ter um mínimo e ter um máximo, eu tenho o que a gente está chamando aqui de bilateral. E aí, esses valores mínimos aqui, então, é assim, aqueles índices, eles têm que ter esse valor ou mais, né, esse valor ou mais, né, da mesma coisa para novos processos, então, eu estou começando a acompanhar um processo, né, fazer a avaliação da capacidade dele, então, aí é mais exigente, ó, percebe que é maior. Aí, quando eu tenho algum parâmetro que é considerado crítico para a minha produção, né, ou para a segurança, né, do produto, né, porque o produto, ao ser usado, né, considerando que seja um processo existente, a gente também tem valor análogo aqui, né. Agora, quando eu tenho um parâmetro crítico em relação ou de segurança, e o processo é novo, ó, percebe que é bem maior, né? Então, é o maior de todos aqui, tanto para os bilaterais quanto para as especificações unilaterais. Então, é bem exigente, né? Porque se a gente for calcular, fazer o cálculo e tal, pegar exemplos aí e tal, a gente vai ver que vai ser meio complicado de obter, né, esses valores. Vamos pensar, então, agora, né, até agora, o que eu apresentei foi pensando numa análise da capacidade por variáveis, tá? Não comentei, acho que comentei, né? Mas, tanto que a gente está falando de curva gaussiana, a gente não pode falar de curva gaussiana se não for para variável. Mas a gente também pode fazer a análise da capacidade em processos que controlam por atributos, né? Que é o caso que eu vou apresentar aqui, tá? E aí algumas medidas vão surgir, tá? Além, aquela CPK, CPM e tal, elas funcionam quando eu estou fazendo controle por variável.
Agora não, a gente está fazendo controle por atributo, ou seja, é defeituoso ou não, é um produto bom ou não, coisas do tipo assim, né? Que é isso que a gente faz quando faz o controle por atributo. Então, a gente vai surgir essa medida, tá? E assim, isso que aí chama de defeitos por unidade, que é a sigla DPU. Esse índice de defeitos por unidades, ele é uma razão simples, assim, eu vou ter um número total de defeitos lá do meu lote, por exemplo, né? E aí o número de total de unidades é avaliada, né? Tá? Então eu vou ter uma razão simples aqui, né? Isso vai me dar essa medida, a DPU. A unidade é o que vai ser entregue, né, ao cliente, então vamos supor um produto, né? Uma unidade de produto. E vai poder ser avaliado quanto ao atendimento às especificações, obviamente, porque a gente está pensando na análise da capacidade, né? Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, como o recebimento de um item comprado pela internet no prazo prometido ou funcionamento adequado de um smartphone. Outra medida que existe, a gente tem que pensar também na grandeza do processo, né? Que de repente é um processo mais complexo. A gente olha aqui dessa maneira, né? De defeitos por milhão de oportunidades. E aí tem uns conceitos aí que eu não vou detalhar, mas essa coisa de oportunidade aqui é o que ele está explicando. A oportunidade representa o número de chances, tá? Potenciais, né? De uma unidade avaliada a apresentar defeito. Esses defeitos por milhão de oportunidades, né? Tem essa sigla DPMO, que está aqui, ó, é um índice também, né, que vai ser calculado dessa maneira que está aqui descrita, tá? Uma razão. Ó, no numerador, eu vou ter, mais uma vez, o número de defeitos, então, estou avaliando um lote, né, e esse lote é composto por várias unidades do produto, né, e é o que a gente chama de unidade aqui, tá? Só que aí, em vez de eu considerar que tá defeituoso ou não, eu vou, além disso, né, eu vou considerar esse número de oportunidades, tá? Que são as chances ou a ocorrência de defeito. Então, pode ocorrer mais de um, né? Eu posso estar olhando mais de um problema na mesma unidade, tá? Basicamente é isso. Vamos ver um exemplo agora, tá? Vamos ver um exemplo, deixa eu ver se é o que eu estou com ele aqui aberto. Mas vamos falar sobre o controle da qualidade de uma engrenagem, por exemplo, tá? Um fabricante de engrenagens controla uma determinada característica da qualidade que tem como especificação esses valores aqui, ó, 14,5 mais ou menos 0,5. Então, é uma variável, né? Porque tem número, né? Tem uma informação numérica aqui, ó, tá? Então, aqui é como se tivesse uma média, essa característica, vamos supor, um perímetro, um diâmetro, alguma coisa assim, e esse valor varia mais ou menos, ó, mais ou menos essa quantidade aqui. Tá? Então, eu estou fazendo a engrenagem, né? Estou analisando a engrenagem aí de acordo com esses valores planejados. O processo, ele está sob controle estatístico, então eu estou considerando que está sob controle. Porque a gente precisa garantir isso, né? Para poder fazer análise da capacidade. Não vale a pena, na realidade, nem pode fazer a análise da capacidade se o processo não estiver sob controle estatístico. Então, vão ser coletadas 25 amostras, tá? Cada uma dessas amostras tem 5 valores, né, dessa característica aí, tá? Da engrenagem. E aí ele disse que fez essa coleta dessas 25 amostras em intervalos de 1 hora. Né? Cada 1 hora ia lá, fazia coleta de 5 medidas da característica. E aí obtém-se esses dados aqui, tá? Obtém-se esses dados aqui, ó. Aqui, ó, a soma das médias, né? Então, cada amostra fornece uma média, porque é uma quantidade numérica, e aí tá aqui um valor, né? A soma de todas as médias dá esse valor aqui, tá? Então, é aqui, ó, soma das médias, tá? XI, ó, esse I varia de 1 até 25.
Então, eu peguei, né? Tinha 5 valores cada amostra, né? Então, eu somei e eu calculei a média, né, de cada uma dessas 25 amostras, tá? E aí, somei essas médias. Então, tá aqui o valor, ó, somei as médias, 362,75. E aí, eu obtive a amplitude também de cada amostra. A amplitude, lembra que é? É uma medida estatística obtida pela diferença entre o máximo e o mínimo da amostra. Então, tinha lá as 5 medidas. Qual era a maior? Era X. Aí, qual era a menor? Era Y. Então, a amplitude é X menos Y. Tá? Então, eu vou ter 5 valores... 5. Eu vou ter 25 valores de amplitude, porque eu tenho 25 amostras. E aí eu também estou somando todas essas amplitudes, tá? Essas 25 amplitudes, que dá esse 8,60. A média das médias, ó, tá vendo? Ó, x barra barra é a média das médias. Então, é extrair a média de todas as médias. Então, é pegar esse valor aqui e dividir por 25, ó. Tá aqui, ó, x barra, que na realidade é a soma, né? Essa aqui, ó, tá faltando aqui, ó, é a soma, tá, das médias, que é esse 36275, ó, 36275. Isso dividido por 25, e aí deu 14,51. Então, a média das médias tem esse valor. E aí tem o desvio padrão, isso aqui é o desvio padrão, tá? Ó, sigma chapéu é a estimativa, poderia ser o S também, né? Como eu tenho apresentado, mas tanto faz, sigma chapéu ou S, tá? Então, só para a gente deixar registrado na gravação essas correções, ó, aqui é a somatória, né? E aqui, ó, eu também posso usar aquele S minúsculo para o desvio padrão, né? Ele vai ser a média, tá? Ele vai ser a média, ó, a média das amplitudes. Então, é pegar esse 8,60 que está aqui, ó, somatório, né? E dividir por 25, porque eu tenho, isso aqui foi obtido a partir de 25 amostras, tá? 8,60 dividido por 25. Esse D2 aqui é um valor lá de uma tabela que eu mostrei lá quando eu apresentei a unidade 2, que era uma tabela de fatores que dava lá umas medidas. Esse D2 vem de lá. É uma tabela que eu mostrei, inclusive está aqui, eu vou disponibilizar de novo lá no AVA, tá? Esse valor D2, acho que até dá para eu mostrar. Deixa só eu tentar, então, descompartilhar aqui rapidinho. Deixa eu antes pegar a... Espera aí, só um pouquinho. Tá aqui, tabela de fatores. Então, deixa eu descompartilhar. Eu vou abrir aqui, tá? A tabela antes. E aí eu compartilho na tela aqui, só para vocês verem, lembrarem dela. Pronto, ela abriu. Aí deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eita, peraí. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha, tá aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Então é assim, ó. Então olha só. Essa tabela aqui, ó, fatores para construção de gráficos de controle para variáveis, né? Então aí tem, isso a gente usava lá quando calculava algumas medidas para fazer os gráficos de controle. Gráfico para média, eu vou aumentar aqui um pouquinho, peraí, vem aqui, ó. Gráfico para médias, aí tem esses fatores aqui. Gráfico para desvio padrão, tem esse, né? Acho que para amplitude também, ó, tem uns, ó, tá vendo aquele D2, tá bem aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui mais. Tá aqui, ó. Esse D2 está bem aqui, ó. E aí a gente tem que, para saber o valor do D2 que eu vou usar ali, ver quantos valores tem cada amostra que eu estou trabalhando. No caso é 5, né? Então a gente tem que seguir nessa linha aqui, ó. Nessa linha até lá no D2. Então teria que ser bem aqui, ó. Vou reduzir aqui um pouquinho. Cadê? O D2 está aqui. Então pega daqui, aí vem até aqui, ó. Tá aqui, ó. 2,326, esse valor aqui, ó. Tem que pegar aqui mais uma vez, 2,326, que é o valor do D2. Então, é por isso que ele, né, deixa eu descompartilhar e voltar lá para o slide. Ixi, não. Desculpa. Peraí. Cadê meu slide? Tá aqui. Ó,
Por isso que aparece esse D2 igual aqui, ó, 2,326, tá? Estou tentando só explicar de onde surgiu esse valor. Fazendo essa conta toda aqui, ele dá aproximadamente esse resultado, 0,1479. E aí eu peço, né, estou explicando tudo isso aqui para pedir, agora sim eu vou pedir o que tem que fazer. Calcular a medida de capacidade, né, do processo estimada, porque tem com esses dados da amostragem, desculpa, e a CPK. E aí vou interpretar esses resultados. Cadê? Não vai mudar? Pronto, agora vem. Então, a CP, lembrando, ó, é limite superior de especificação menos limite inferior de especificação, 6 vezes o desvio padrão, né? No caso aqui, teria que ser o estimado, né? O estimado. E aí, lembra que eu mostrei lá aquele valor, que era 14,5 mais ou menos 0,5? Então, o superior é o mais, né? Então, é o 14,5 mais 0,5. O limite inferior é o 14,5 menos 0,5, tá? Então, esse aqui vai ser 15, né? Aqui vai ser 14, e aqui vai ser 15 menos 14, né? Vai ser 1. Esse 0,1479 é a estimativa que a gente viu ali do desvio padrão, tá? Esse aqui é 6 vezes, tá? 6 vezes 0,1479, que aí dá aproximadamente esse resultado. Então, tá aqui o CP, né? Chapéu, CP estimado, tem esse valor de 1,13. O CPK, lembra que era um mínimo entre duas expressões, né? Então, é limite superior menos a média, e dividido por 3 vezes o desvio padrão. Deixa eu ver se aumenta, que deve estar bem pequenininho, né? Aí, a média das médias menos a outra, né? A média das médias menos o limite inferior de especificação, dividido por 3 vezes o desvio padrão. Aí, vejam só, lembra lá, ó, o superior é 15, menos a média que a gente viu lá, que era aproximadamente esse valor, 14,51, a média amostral, 3 vezes, esse x aqui é de multiplicação, tá? 3 vezes o desvio padrão, que é 0,1479. Aí a gente vai ter um resultado numérico aqui. Aqui também, ó, aqui é o 14, aqui é a média, né, 14,51, menos o limite inferior, que é 14. Então, essa diferença, dividido por 3 vezes o desvio padrão. Aí a gente vai ter esses resultados, ó. O primeiro dá 1,10 aproximadamente, e o segundo dá 1,15 aproximadamente. Qual é o mínimo entre eles? É 1,10, né? Então, é por isso que é 1,10 a medida CPK final, tá? Calculada. Então, a gente vai ter aqui, ó, o CP é 1,13, o CPK é 1,10. Lembrando daquela tabela lá, lembra que a gente tinha 1,33, considerando que era um processo já existente? Então, vamos considerar que é um processo já existente. Então, ó, tinha que ser, aquilo ali é valor mínimo. Então, o CP e o CPK, eles tinham que estar aproximadamente ali próximo daquele valor ou acima dele de preferência, né? Preferencialmente. Como está abaixo, a gente diz que a gente pode concluir que esse processo não é capaz, ou seja, ele não está, ele pode até estar sob controle, mas ele, devido à dispersão aí, né, na linha de produção, ó, tem alguma coisa aí que está fazendo com que essa característica aí da engrenagem, ela não esteja sendo fabricada de acordo com o planejado. É isso que a gente conclui com esses resultados. Então, é o que a gente diz que o processo não está sendo capaz, né? Está sob controle, ok. Então, não tem problema aí, né, de causas especiais e tal, mas mesmo assim ainda não está satisfatório. É assim que a gente interpretaria, tá? Tem uma atividade para vocês fazerem, então, até a semana que vem, tá lá no AVA, posso até mostrar já já. Essa atividade vai ter um valor de 300 pontos, tá? Então, você tem que fazer o seguinte exercício. Ó, uma metalúrgica produz hastes de conexão com um diâmetro externo, que possui uma especificação de 1 mais ou menos 0,01 milímetro. Então, lembra que eu mostrei, esse exercício aqui, ele é muito parecido com o exemplo que eu acabei de apresentar. Então, se vocês seguirem o exemplo que eu mostrei, vocês vão conseguir responder esse exercício. Ó, tá aqui a especificação, 1 mais ou menos 0,01, e continuando. Um operador de máquina, ele coleta várias amostras ao longo do tempo.
e calcula a média dessas amostras, né? Que é um diâmetro externo que a gente vai avaliar a capacidade, né? Da produção, se ela está produzindo diâmetro das hastes, né? Diâmetro externo das hastes e está saindo conforme planejado. Chegando a um resultado, né, de 1,002 milímetros, tá? Então, essa aqui já é a média das médias, tá? Essa aqui já é a média das médias, então vocês nem precisam calcular. Com um desvio padrão amostral de 0,03 milímetros. E aí eu estou pedindo, ó, calcule os índices CP chapéu e CPK chapéu, né? Ou seja, estimado. Eu já estou mostrando para vocês aqui qual é mais ou menos o resultado que vocês têm que chegar, tá? Estou dizendo, olha, a resposta é essa. CP chapéu é 1,11 e o CPK chapéu é 0,89. Nem precisa interpretar, porque a gente já está vendo que ele não vai dar capaz, né? O processo não vai ser bom. Mas eu quero que vocês apresentem o cálculo, tá? Eu estou dizendo qual é o resultado final, mas e aí, qual foi o cálculo para chegar lá? Então, é só olhar o exemplo que eu acabei de trazer e pegar aquelas duas formulinhas lá e ir substituindo cada coisa no seu devido lugar. Belezinha? E aí tem que postar nesse lugar lá no Ava, tá? Não é para postar no grupo de WhatsApp, nem me mandar por e-mail ou por outro canal. Tem que ser lá no Ava, tá? Tá lá na unidade 4, seção 1, aula. Então, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu mostrar, antes de eu recapitular. Então, deixa eu mostrar aqui no Ava. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Vou abrir uma página, um navegador aqui. Só um pouquinho. Que aí eu mostro lá, para ficar aqui na gravação, tá bom? E assim a gente deixa tudo registrado, né? Cadê meu navegador? O computador tá super lento hoje, para variar, né? Aí, uma hora vai. Eita, né? Só um pouquinho que eu tô abrindo aqui, tá? Eu vou compartilhar já a tela com vocês. Tá aqui, ó. Então, deixa só eu entrar aqui. Eu mostro onde está. Deixa eu fechar isso aqui. Então, tá aqui. Vamos aceitar esses cookies. Nossa disciplina tá aqui. Então, bem aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a letra. Ó, unidade de ensino 4. Unidade 4, seção 1. Então, ele vai abrir, ó. Aí, bem aqui, que era para estar aqui, e eu não construí, não é possível. Espera aí. Ah, eu não coloquei, espera aí. Deixa eu voltar aqui. Ah, faltou eu colocar, mas é bem aqui, tá? Vocês vão postar aqui. Eu esqueci de colocar, mas eu coloco já antes. E aí vocês me entregam até a semana que vem, tá bom? Então, o 4, unidade de ensino 4, o 4, seção vai estar bem aqui, ó, na aula, tá? Vai estar aqui um link aqui. Eu esqueci de disponibilizar, tá? Mas eu disponibilizo já. Assim que eu terminar a aula, eu já faço isso. E aí eu vou colocar para a semana que vem, tá? Para na próxima aula vocês postarem essa atividade aí, tá bom? Então, peraí, deixa eu ver. Isso. Aí eu compartilho agora os slides. Então, vamos lá. Eita, peraí. Recapitular, então, já encerrando a aula, né? A gente viu o conceito de capacidade de um processo, vimos alguns índices de capacidade, falamos dos gráficos que são importantes para avaliar se os pressupostos são garantidos, né, para poder fazer uma análise da capacidade por variáveis, por exemplo, né, principalmente, porque a gente está considerando que os dados se comportam de acordo com uma curva gaussiana. Falamos daquela tabela de valores de referência, porque são elas que vão fazer eu concluir ou fazer a tomada de decisão correta, né? O processo é capaz ou não. E aí mostrei um exemplo de aplicação, porque esse exemplo vai dar um suporte para vocês fazer o exercício que vale nota. Beleza?
Tá aí nossa referência bibliográfica, o Montgomery, está lá na minha biblioteca também, disponível para vocês, a biblioteca virtual, né? Esse livro é bem legal, eu gosto muito dele. E tem o nosso livro-texto, né? Que é do Marco Aurélio da Cruz Gouveia. Façam as atividades, né? Da sessão 1, atividade de aprendizagem. Já lê a sessão 2 e 3, na realidade, para a aula que vem. A aula que vem, se eu não me engano, deixa eu ver. Só um pouquinho. Eu acho que... Tá chegando É a sim, última professor. aula. A nossa, sabia? A nossa aula que vem é a última aula, sabia? Porque dia 15, se eu não me engano, é feriado, não é? Dia 15 é. Dia 15 é feriado. Ó. Então a aula que vem é dia 8 de novembro. É a última aula do semestre. Dia 15 é feriado. Dia 22 a gente não vai ter aula. Vai ser uma semana que vocês vão ter só de provas aí das provas online, as provas do AVA. Aí dia 29 é a prova que vocês têm que entregar para mim. Tem que postar no AVA. Vai ser aquele mesmo esquema, né? Questões aí desses bancos de questões que vocês fazem no próprio AVA. Eu seleciono algumas questões daí e coloco na prova para vocês fazerem. Não tem segredo. Então, a aula que vem é a última aula do semestre. Olha só, já foi-se. Né? Professor, vai liberar só dia 29 a prova? Não, eu vou liberar a prova dia 22. Ah, beleza. Aí vocês vão ter uma semana para fazer. Ah, tranquilo. Tá bom? Beleza, professor. Deixa eu ver aqui se eu tinha que falar. Show de bola. Então, a gente piscou, já foi, né? E aí, é isso aí, vai ficar gravado, isso aqui daqui a pouco eu disponibilizo lá no grupo também, porque aí os outros que não estiveram aqui, eles vão ver que tem atividade, e eu aviso também lá no grupo, e enfim, a gente vai conversando aí, tá? Eu vou liberar um link para vocês postarem a atividade, pode fazer no caderno mesmo, na mão, assim, depois fotográfica, e pode postar a foto, a imagem lá no campo que eu vou disponibilizar, não tem problema não. Ou se quiser digitar também no Word, né? Ou fazer a fórmula no Excel, também pode, assim, para treinar, né? O uso de fórmula no Excel. Também, se fizer no Excel, posta a planilha com os cálculos. Enfim, tem várias possibilidades. Tá bom? Deixa eu encerrar aqui a gravação.